Olá, bom dia! 8 horas, terça-feira, plena terça-feira de carnaval. E eu já venho em ritmo de festa aqui. Bora entender como que a rotina pode ajudar a vida do seu filho. A rotina é a sua aliada, não é a vilã da história. Então, fica comigo e você vai entender por quê, como e onde se aplica essas rotinas aí na vida do seu adolescente. Quem não me conhece, sou Claucena, sou especialista em organização de rotinas de adolescentes. E quer saber? Vou te ensinar em 45 dias. Esse é a minha missão, é o meu papel de transformar a sua vida para você ver como fica mais fácil com a rotina em 45 dias, para que tenha rotinas simples para o seu adolescente ser mais organizado, mais estudioso e com mais autonomia. É isso mesmo. A gente vê na prática a dificuldade de colocar lá a teoria para o nosso dia a dia. Hoje eu vou te despertar para isso. Então eu estou aqui com vocês do YouTube, com vocês aqui do Insta, do YouTube e Face. Então bora lá, bora entender isso tudo. Hoje a live eu quero muita participação aí de vocês, então dúvidas e perguntas pode colocar aqui para mim, tá? O porquê que eu me tornei especialista em organização de rotinas? Eu acho que tudo começa por aí. Eu me tornei especialista em organização de rotina não foi por acaso, foi por uma necessidade. E aí preste atenção nessa palavra, necessidade. A necessidade de transformar o meu dia a dia enlouquecedor, que também estava enlouquecedor para minha filha, novamente numa reconexão e uma organização para que a gente chegasse aos resultados. Então, volto a falar, quando a gente comenta sobre organização não é só organização da casa, sim, é necessário, mas a organização é a organização da vida. E aonde está o nosso roteiro? Está no nosso dia a dia, nas nossas tarefas. E isso era totalmente descoordenado, desorganizado na minha vida. E eu achava que era tudo organizadinho, sabe por quê? Porque eu tinha um checklist e colocava lá as coisas no checklist e fiz isso. E tinha uma pá de coisas que eu não tinha realizado. E minha filha também não, porque ela acabava sendo o meu espelho. E eu colocava muito mais coisas para ela fazer. Ela passou da idade, né? Passou essa ponte de criança para adolescente. Puxa, eu não despertei que o ritmo era diferente. E aí, achando que ela tinha toda uma cognição e habilidade para assumir mais coisas, a gente dava mais coisas. E a Claucena aqui acabava sendo empresária, mãe turista, dona de casa, entre outras esposas, entre outras atividades que na nossa vida você que está aí sabe muito bem esse desafio. Independente se você é mãe, independente se você é pai, independente se você é responsável, mas se você é o responsável da educação e da criação de um adolescente, você sabe que o desafio é avassalador. E aí, quando a gente fala isso, o tema dessa live é em que a rotina pode ajudar a vida de seu filho. Só que eu coloco mais atenção, a sua vida também. Porque eu sempre converso aqui nas lives e sempre converso com as minhas mentoradas que tem que abrir a mente que a máscara vem primeiro em você. O cuidado primeiro é com você, responsável, mãe ou pai, ou qualquer responsável do adolescente ou de uma criança. A partir desse momento onde você abre o seu foco, aí sim, você consegue tratar e definir coisas
mais assertivas. Senão você dá giro. E sabe o que isso aí acontece? Acontece o desgaste. Aí eu quero saber de você. E bem-vindos quem tá chegando agora. E aí eu quero saber de você, daqui, do Face, do YouTube, do Insta. Coloca pra mim. Durante o dia, você lista, né? Tem aquela lista enorme, como nós comentamos. E aí no final do dia, você olha para aquela lista, não conseguiu fazer tudo. Calma que seu adolescente vem nisso. E te dá uma tristeza, uma falta de habilidade ou capacidade de fazer tudo aquilo que você precisava. Não é assim? Além disso, o seu dia, você vê que você chegou e ficou exausto ou exausta no final do dia, porque você fez uma pá de coisas. Mas sabe que muitas delas não te levaram a realizações concretas. E sim, aquela situação que os nossos pais, né, nossas mães, os nossos antepassados falam, tá matando um leão a cada dia. Descasca esse pepino, descasca esse abacaxi. Não precisa disso não. A gente precisa ter a visão do que a gente pode, de fato, tratar, o que é tratável, o que a gente pode reduzir aí o nosso tempo e gerar mais produtividade de uma forma mais assertiva. E eu tô tocando nesse assunto porque eu fui assim. Eu já acordava o dia com o coração palpitando. Nossa, aquele suadouro, não é suadouro por causa do nosso carnaval, nosso Rio, não. Já está 36 graus aqui, tá, gente? Não era isso não, era uma palpitação onde do dever e da necessidade de realizar trilhões de tarefas, incluindo as tarefas da minha filha. Fora a tarefa que o marido viajava muito, acho que me deixava. Um olhar desgovernado, esse era eu, você me via naquele olhar assim, né? Vamos fazer o quê? Não, vamos começar por aqui, não, por ali, qual que é a lista, o que fazer primeiro? O nível de ansiedade era, claro, altíssimo. E a gente acaba com essa esfera, essa atmosfera, a gente acaba ficando mais negativa, ficando pessoas com polo negativo. E aí a gente, ao invés de atrair, a gente repele as coisas boas. E as pessoas boas também. E os nossos filhos também. Esse cenário é um cenário que eu mostro para você porque vai entrar o seu filho nisso daqui, o seu filho adolescente. E com a negatividade que você vê, com toda a falta de tempo, com todas as dificuldades do dia a dia, sabe o que acontece com a gente? A gente se torna mais agressivo, sem perceber. Porque a agressividade não é bater, não, e nem se deve. A agressividade é na forma de tratar, na forma de conduzir algumas coisas, no ritmo que a gente não entende o ritmo do outro. A falta de tempo que eu tenho para que o outro se coloque. E a agressividade é exatamente uma série de coisas. Mas no nosso dia a dia, mais mães de adolescentes, a gente não quer ver o filho mal. A gente quer que ele tenha um futuro melhor. Não é isso? Só que, para que isso ocorra, a gente precisa estabelecer rotinas nossas e para ele. Então, bora entender o que é isso? Quero que você saia dessa live. Preste atenção, gente. Eu quero que você saia dessa live com a minha intenção aqui é exatamente despertar como a rotina pode transformar a participação regular do seu filho em executar coisas ou tarefas, seja elas tarefas domésticas, seja tarefas do dia a dia dele, como também os estudos.
E é isso que vai fazer o trampolim para que ele tenha autonomia. Então, para que a gente entenda e pare de fazer cara feia, que muitos fazem, deixa a cara feia para o adolescente quando eu falo de rotina, tá? Pai, mãe, responsável, não pode ter cara feia quando se fala de rotina. A rotina é algo e é uma ferramenta para ajudar você no dia a dia com seu filho. Sabe por quê? Porque a rotina, no dicionário, vamos trazer o que o dicionário, deixa eu ver aqui que eu anotei no dicionário. O que o dicionário fala sobre rotina? A rotina é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente, automaticamente. E aí, muitas vezes, por causa desse significado que está no dicionário, muitas vezes a gente remete, né? A gente tem a ideia que a rotina é chata, é ofensiva, é robotizada. Não! Você pode fazer as mesmas coisas, mas também ter a forma, não digo diferente, mas habilidades transformadas nessa rotina. E aí, a Claucena, para quem não me conhece, especialista em organização de rotinas, eu transformei um pouquinho esse significado para colocar o seguinte: rotina, para mim, Claucena, é simplificar as necessidades, lembra da primeira palavra? Simplificar as necessidades diárias, organizando a forma de como fazer. Rotina é isso. E a nossa cabeça agradece porque a gente não precisa pensar toda hora. A gente já tem, com a rotina, a gente já tem a facilidade de escolhas. Com isso, a gente deixa o cérebro para algo que realmente ele precisa aprender. Porque coisas no dia a dia que a gente já sabe ou que a gente já tem um ritmo, a gente não precisa de esforço, é só fazer. E o adolescente acaba fazendo isso. Nosso dia a dia é isso. E aí eu coloco uma pergunta para você. Já coloco essa pergunta para você. Se quiser, responda para mim. Se quiser, responda depois. Mas se quiser interagir, coloca aí. Você tem rotinas claras no seu dia a dia? Você sabe quais são as rotinas básicas do seu dia a dia? A pergunta é essa. Você sabe as rotinas básicas do seu dia a dia? Se souber, coloca para mim aqui. Agora, se não souber, é com as suas rotinas básicas que você também constrói as rotinas básicas do seu filho adolescente. E a gente vai ver isso. Agora, a possibilidade de se criar, né, de se estabelecer rotinas, que a criação de rotina, a gente fala criação de rotina, mas é estabelecer rotinas. A possibilidade de estabelecer rotinas é o desenvolvimento da habilidade que o seu adolescente precisa para ter independência, sim, do dia a dia dele. E saber que essa independência corre nas tarefas e no meio, no se relacionar. Então isso está ligado também à cognição. E quando a gente fala que ele precisa de rotinas, que isso daí organiza, facilita o desenvolvimento cognitivo dele e a autonomia. Então, fechado esse ciclo de entendimento, bora entender por que e o que faz a rotina, né? Então, vamos entender aí o porquê de criar uma rotina aí para o seu filho. É claro, e todo mundo já fala isso, né? Se você não sabe, vou dar uma pincelada, mas se quiser saber mais, rola as lives aí da Claucena, que tem muito conteúdo para você, tá? E além disso, quero fazer um parênteses. Isso é um parênteses. Estou com um post, vai lá, comenta no post sobre tarefas domésticas. Lá tem o seu comentário, você pode sim, eu posso te dar aí um modelo de planilha de rotinas diárias, tá bom? Então, vai lá no post e comenta.
Mas o porquê da rotina? Por que eu tenho que colocar rotina na vida do meu filho? Os adolescentes, eles possuem um mundo, né, interno bem desestruturado. E se você não sabe, vou dar essa pincelada agora. O adolescente, ele sai dali da fase infantil, da fase da criança e desperta. Eu não sei se vocês estão escutando aqui, eu acho que eu vou botar meu som aqui agora. Quem está aqui no YouTube comigo, por favor, fala se vocês estavam escutando. Eu acho que agora tá melhor, né? Eu deixei o fone pendurado. Tá melhor? Coloca aqui pra mim. Acho que sim, né? Eu acho que melhorou 100%, né? Desculpa, meus seguidores do YouTube, mas essas coisas acontecem. E aí o que acontece? Vamos lá resgatar. Os adolescentes, eles possuem um mundo desestruturado. E isso é super normal. E é onde a gente pode facilitar, tá? Os adolescentes, eles estruturam porque eles exatamente estão remodelando, eles estão entendendo o que acontece com o dia a dia dele, com a transformação dele, como eles se posicionam no mundo, a personalidade em si, a forma de pensar, o jeito de agir, entender quais são de fato agora as suas referências. Não pense agora que é pai e mãe. Compreendeu quais são os valores deles, porque tudo aquilo é cobrado dele. Então, o adolescente, no momento que ele começa a transitar nessa ponte adolescência, é muito conflitante e é muito transformador. Eu adoro essa fase. É uma fase que eu aprendi demais e por isso que eu tô aqui. Então, o mundo interno está bagunçado, gente. Vocês acham que o mundo externo vai ser organizado? Não vai. Porque a referência que ele tem é uma referência tumultuada. A referência que ele tem é que os livros não estão organizados na prateleira para ele tirar o que ele quiser. A referência é que ele tem que ter muito esforço para conseguir algo. Desculpa. Então, com a pandemia, isso ficou pior. Porque enquanto ele estava lá na aula, acordando, e alguém levando ou tendo hora de acordar, vai para o colégio, geralmente a parte da manhã, mas independente, se não for a parte da manhã, tem alguma atividade na parte da manhã. E aí, volta do colégio, tem aquelas tarefas para serem feitas, e depois tem uma atividade. Então, foi perdido isso. E isso agravou esse quadro de entender a posição dele no meio e nas atividades também. Só que nós pais também, com a pandemia, também foi avassalador. Então isso também foi super normal, precisávamos entender a dinâmica do nosso dia a dia para poder ajudar. Muitas vezes a gente nem sabia como. E é por isso que surgiu tantas mães e vem surgindo os pais aí, muito, muito legal, para entender como colocar e desenvolver aí a rotina, estabelecer rotinas no dia a dia seu e do seu filho. Nesse caso, quando a gente tem já a rotina e perde a rotina, quando a gente não coloca algo de prazer, como férias, né, no longo período, o nível de ansiedade, ele aumenta absurdamente. E aí, os adolescentes acabam tendo o sentimento de adulto, que é exatamente o que fazer e agora. Apesar de você ver que o adolescente está lá na cama, jogado, né? Que a gente sempre acha que é isso, a gente reclama que ele não estuda, a gente reclama que ele está sempre nos jogos. E é nosso papel mesmo de
de reclamar, de pontuar, mas é nosso papel também, é o nosso dever também de orientar. Muitas vezes quando ele está lá nos jogos, que eles estão sem fazer nada, muitas vezes eles não sabem o que fazer, ou a prioridade deles não é aquela, porque é muito difícil deles darem esse startup, deles quebrarem essa inércia. E aí, volto a falar, o nosso papel é esse. Só que você pode colocar isso ao longo desses 10 anos, que a gente já sabe que a adolescência é muito mais do que 10 anos, né? Então, a gente já sabe que a adolescência, ela passa dos 19, porque ela está associada ao desenvolvimento do córtex pré-frontal. E aí, cabe a gente saber o que a gente prefere. Não criar tanto conflito e ficar quieto e deixar a vida passar? Ou de fato compreender que aquelas brigas não são com você? Aquelas brigas é porque seu filho está no momento de desordem interna e externa. E aí, bora mexer nisso? Organizar essa vida dele? E aí a rotina, gente, ela traz muito, mas muitas coisas do que simplesmente ter horário para alguma coisa. A rotina, ela ajuda no foco. A rotina do foco está associada à produtividade. A rotina, ela faz com que seu filho tenha disciplina e autorresponsabilidade com as coisas. A rotina, ela traz mais tranquilidade de ação. A rotina, ela gera sim afinidade. E a rotina, com tudo isso aqui encapsulado, algo que vai acontecer e é o resultado disso, a autonomia do seu filho. E dessa forma, a gente também tem mais liberdade de tempo. Então, não espere 10 anos, faça agora, independente se seu filho está entrando na adolescência ou se ele está no meio da adolescência. E eu sei se ele já está indo para a fase adulta, nunca é tarde para estabelecer rotinas. Agora, eu escuto assim, nossa, mas rotina é muito difícil. Muito difícil de fazer. Eu não consigo estabelecer rotina. Eu não consigo nem comigo. Se você pegar aquele papiro, como eu coloquei, né, e simplesmente fazer suas atividades, isso não é estabelecer rotinas. Estabelecer rotinas, né, ela também tem regras e técnicas. Porque a questão do estabelecer e organizar essas rotinas, isso daí que é a grande dificuldade que muitos não entendem. Para começar a estabelecer rotinas, a gente tem que começar do básico. O acordar, almoçar e dormir são 3 marcos importantes para o seu filho adolescente. Acordar, porque o cérebro começa a ficar disponível para ação. E aí, o acordar, eles já caem da cama, né? Todos meio mal-humorados, não sabem nem o café que estão tomando. Alguns agem dessa forma, outros já acordam legal, mas com o mau humor do cão, não é mesmo? Porque, de repente, o dormir não está adequado. De repente, o dormir, ele está levando o celular para a cama. E aí você não sabe e ele fica horas no celular. E aí tem técnicas e a gente vai falar sobre isso, combinados. Então, como fazer isso? É agora que eu estou entrando. Como que a gente faz isso? Como que a gente estabelece essas rotinas? Primeiro de tudo, qualquer rotina estabelecida, e eu falo que para o adolescente isso é vital, mas para a gente também que está no nosso dia a dia enlouquecedor.
Estabelecer rotinas de forma simples, prática e ágil, para que se quebre essa paralisia, essa procrastinação, esse ócio em si. E olha, eu não sou contra ócio não, que é muito importante, tá? A gente vai falar numa live sobre isso. Mas fazer da forma simples, o cérebro entende que não vai haver muito esforço para aquilo. Então já coloca o seu adolescente já propício a entender o que ele tem que fazer. A forma prática é estabelecer ações que levem a algum resultado. Não precisa ser perfeito. Precisa acontecer. E ágil é que seu filho não vai faxinar a casa, seu filho não vai ficar horas no estudo se ele não tem fôlego para aquilo, se ele não está preparado para aquilo. Então, cuide do prazo que exige e o ritmo dele. É o segundo ponto. E aí, uma das coisas, e é o colchão disso tudo, é o alicerce disso tudo, as conversas são suas aliadas. Mas conversar não é falar você tem, você deve, você precisa. Conversar é falar como você acha. Isso daí pode ser assim? Acredito que isso pode acontecer dessa forma. E você? Você está trazendo a opinião dele, ele está sendo participativo, mesmo que você sempre tem que estar aí como um condutor. As rédeas, entre aspas, que eu não gosto muito dessa palavra rédeas, mas a gente escuta tanto, mas a noção da onde você quer que seu filho siga é sua, ele não sabe. O castelo que ele constrói na adolescência ainda não tem bases sólidas. Qualquer sopro ou água desmorona. Então, é você que vai fazer ele pensar sobre aquilo. E a rotina é construída dessa forma. Porque se na conversa você fala assim, você tem que lavar todas as louças dessa casa. E aí? A rotina também, a organização da rotina, né? Eu vou colocar organização, apesar de falar sobre rotina, mas abra um leque, porque rotinas também podem ser desorganizadas, tá? A organização da rotina, ela busca alguns pontos e, para mim, os 3 principais: praticidade, funcionalidade e bem-estar. Você precisa ter praticidade para que aquilo ali aconteça. E aí tá ligado aos 3 pontos: simples, prático e ágil. Funcionalidade, tem que ter uma função específica para você ali. Porque não adianta, eu vou dar um exemplo, não adianta você colocar um cesto de roupa suja aonde não é o trajeto de levar a roupa. Não é aonde você se despe e vai jogar a roupa no cesto de roupa suja. Tem que existir conexão com as coisas que a gente faz, para que a gente tenha, de fato, conexão com o nosso filho. E aí, o bem-estar é que não pode estar travancando nossos espaços, ele tem que ser facilitador do nosso dia a dia. Comece dando autonomia de escolhas. Você sabe do que ele precisa até um certo momento, tá, gente? Mas você ainda é o responsável e condutor de um futuro promissor para o seu filho. E quando eu falo promissor, não é ganhar dinheiro, mas é levar os valores que você acredita. Então, comece dando autonomia para o seu filho de escolhas. Sim,
Você já tem, se você sabe como, de repente, quais os caminhos, peça para ele escolher. Porque aqueles caminhos, qualquer um daqueles caminhos que você escolheu, ou daquelas opções que você deu, vai seguir algo melhor. E aí, evolua para que ele, no momento, que ele traga possíveis soluções, possíveis opções. E vai chegar um momento onde ele já vai estar seguindo e agindo sozinho. Porque dentro da linha de organização de rotinas, existe a organização de rotinas de relações e pensamentos. Que a gente trabalha assim com eu, com o meio, com o outro, causas e consequências. Isso ajuda o seu filho a construir. E tudo isso não vai adiantar se você não estabelecer os combinados. Combinados em tudo. No início, né? Quando não se tem rotina, quando as rotinas não são organizadas, precisa sim estabelecer combinado. Vou retificar na verdade. Combinados em tudo não. Pegue 2, 3 pontos que te incomodam e faça combinados. Combinados com entregas desses combinados. Porque não adianta você combinar se ele não retornar o que foi realizado. Então, combinados com suas entregas. E cuidado com ritmo e prazos. Como eu já tinha falado, cada fase da adolescência tem prazos onde ela consegue tangibilizar. E aí, outra pergunta que sempre me fazem é onde? Você já pensou onde você pode organizar a rotina do seu filho? Coloca aqui para mim. Coloca para mim aqui onde. Pasme. O adolescente, ele consegue enxergar alguns cenários, né, de forma bem clara. Ele sabe que lidar com o outro, ou seja, relações, é algo importante para ele. Ele precisa ser aceito. Ele precisa tirar os holofotes dele e para não ficar inibido em agir. Então, existe aqui relações. Outra forma é o cotidiano, o dia a dia. Ele sabe que tem, entre aspas, as obrigações dele. Ele olha isso como obrigações. Tá? Se não for algo com muito prazer, que gere muito prazer, ele olha como obrigação. Então ele sabe que ele tem que ter a obrigação de ir ao curso, ele sabe que tem que fazer determinadas tarefas, ele sabe que tem que estudar, ele olha isso como obrigação, ele sabe que tem que acordar, ele sabe que tem que dormir, ele olha isso de forma desorganizada, ele sabe que ele tem essas obrigações, escovar dente, tomar banho, isso é difícil, né, para alguns adolescentes. O ambiente em si, ele entende que ele tem ali a casa, ele tem um colégio, ele tem um quarto dele. O quarto dele. A fortaleza dele. Quando ele fecha a porta, ele está no mundo dele. Ele entende isso. E ele entende que ele tem estudos. Na verdade, ele sabe que ele tem. Ele não entende o porquê que ele estuda aquilo tudo. Então, só aí você viu 4 pilares. São os 4 pilares que a gente trabalha, que eu trabalho com adolescente. E que eu desperto a você, pai, mãe, responsável, para trabalhar com o seu adolescente. O pilar das relações é saber se comunicar, escutar e conduzir. É o pilar do cotidiano. Organizar as rotinas de forma simples é importante para que ele tenha autorresponsabilidade. E aqui já começam os combinados. O pilar
da organização de ambiente é outra coisa. Não adianta você só cobrar e quando ele não faz, você faz por ele. Ou quando ele faz, você exige um nível que está muito acima do que ele realmente pode entregar, pelo menos naquele momento. E o pilar dos estudos, ele está perdido no porquê que está estudando aquilo. E por incrível que pareça, isso daí ocorre muito claramente no início da adolescência. Eles não sabem o porquê, porque dá um pico de volume de matérias, de volume de conteúdo. E isso é difícil da maioria sustentar as notas que estavam tendo. E principalmente por quê? Porque eles não tinham hábito de estudos. E a gente tem que estudar, tem que ensinar esse hábito de estudos e não estudar por eles. E é isso que entra a técnica de organização de rotinas. Compreende agora como a organização de rotinas pode ajudar a vida do seu filho e a sua também, dando autonomia. E aí a questão de parar para pensar. Eu já fiz essa pergunta no início e vou fazer já nesse fechamento de live. Se tiver alguma dúvida agora ou de você depois que vai assistir, coloque e eu respondo. Mas o que você está pensando agora? É mais difícil estabelecer rotinas nesse momento? Ou é mais difícil vivenciar 10 anos nessa loucura de tempestades emocionais? Coloca para mim. Coloca nos comentários que a gente vai refletir essa live novamente. E eu te respondo. Então, saibam, e eu fecho essa live passando para você que o cérebro é extremamente moldável. As habilidades que você construiu lá com seu filho, né, que desenvolveu lá com sua criança, se realmente ela foi estimulada, ela vem perpetuar na adolescência. Mas se ela não for estimulada na adolescência, ela vai ser perdida. E estimular, desenvolver um hábito na infância não é o mesmo formato que você vai estimular esse hábito na adolescência. A adolescência, ela precisa ser mais prática no dia a dia, menos lúdica e mais rápida. Em algumas coisas, em outras coisas não. Por isso que é importante identificar o ritmo de cada coisa. E o cérebro é extremamente moldável com isso, porque os estímulos no seu entorno, ele consegue se modelar. E ele pode, sim, trazer hábitos bons ou hábitos ruins. E por isso que a gente também tem que buscar os hábitos bons pra gente. Não é robotizar, a gente não consegue. Olha, quando eu escuto, você vai etiquetar a vida toda, você vai etiquetar, quando eu falo etiquetar, entre aspas, né? Você vai etiquetar de todas as gavetas. Não, tem que ter brecha para ter criatividade, tem que ter brecha para ter a questão de escolhas. Só que não tem que ter brecha para ter opção de execução. Aquilo tem que ser feito. A forma que você vai fazer, você pode aprimorar a cada dia. Isso é organização de rotinas. Então, eu vou fechar essa live com essa pergunta para você. Deixar seu filho agir com as suas próprias vontades
ou ajudá-lo nesse novo caminho? Você responde aqui nos comentários para mim da live. Você prefere deixar seu filho agir com as suas próprias vontades durante a adolescência ou ajudá-lo nesse novo caminho? Tenho quase certeza do que você vai responder, mas de qualquer jeito, contribua. Contribua, porque no momento que você contribui, você coloca lá nos comentários, essa live vai ser mais distribuída para outras pessoas que precisam também. E aí, compartilhe essa live com pessoas que você acha que essa live pode agregar no dia a dia delas. Um grande beijo a vocês que estão aqui no YouTube, no Face, no Insta. Um grande beijo e eu vejo vocês na quinta-feira. Vamos falar sobre planner e muita gente não sabe o que é isso. Eu já vou desmistificar. É uma agenda com mais coisas que você pode fazer. É bom ou é ruim? Quinta-feira a gente fala sobre o assunto. Um grande beijo, até quinta às 8 horas eu aqui com vocês. Quero falar uma coisa para vocês e botar entre parênteses. Organização de rotinas não é a arrumação do que fazer. Organização de rotinas é saber o que cada tarefa, o que cada execução, ou que cada tempo que você está sendo disponibilizando vai te gerar algum resultado, seja ele de prazer ou seja ele de alguma construção futura. Então, um grande beijo e vem comigo quinta-feira às 8. Beijos!